Shalom, meus irmãos. Nós vamos falar sobre a Parashá Hayê Sará, e essa porção semanal vai nos ensinar muito com a vida de Sara, ela que foi uma grande princesa, a grandiosa matriarca do povo de Israel e que, sendo uma princesa, preferiu ser peregrina, e com ela nós vamos aprender muito dos padrões divinos da união de um casal. E aqui dentro desse assunto a gente vai ver uma interessantíssima equação dos 127 anos de vida dela, e isso vai dar muitos detalhes para que a gente reflita. E ao final, se der tempo, porque a intenção aqui é fazer um comentário bem enxuto, se ainda houver tempo, nós vamos falar um pouquinho sobre Eshet Ha'il. Para começar essa paraxá ela começa falando o seguinte: e foi a vida de Sara 127 anos de vida de Sara. Redundante, né? Se ela viveu 127 anos, lógico que foram anos de vida, não foram anos de morte. Mas por que essa paraxá começa falando isso? Porque aqui há um conceito que a gente precisa entender, né? Que para o eterno, quando uma pessoa está viva, ela está viva, mas para o eterno, quando a pessoa morreu, ela não necessariamente está inacessível, tá? Então esses foram os anos de vida. E os anos de morte? São contados também? É muito interessante isso. Então, aqui a gente vai ter uma lacuna para falar de algumas coisas, né, sobre essa questão de pós-vida, que no nosso caso não convém agora falar sobre isso. Mas falando de anos de vida, então a gente vai falar um pouquinho sobre a vida do nosso pai Abraão, porque há uma questão aqui de ordem cronológica nessa paraxá que eu considero muito interessante. A gente sabe aí que Abraão viveu 175 anos, né? Ele morreu bem velho e ele teve uma morte abençoada pelo Eterno, assim como uma vida abençoada pelo Eterno. Mas olhando para essa ordem cronológica, quando a gente, lá no final dessa paraxá, né, no capítulo 25, a gente vê o pai Abraão, ele morre. Capítulo 25, se eu não estou enganado, verso 8, que ele vai falar o seguinte, 25, verso 8. E exalou o espírito, e morreu Abraão com boa velhice, idosa e plena de dias, e foi reunido a seu povo. Bom, no capítulo 25, verso 8, então, a Torá relata que Abraão morre. Mas, ainda no capítulo 25, e isso já na próxima porção, da próxima semana, na porção Toledot, que é uma porção maravilhosa, você vai ver o seguinte: e cumpriram-se seus dias, e saiu o primeiro vermelho. Aí você vai ter o nascimento de Esave e Jacove. E fica aquela impressão errada de que Abraão morreu e depois nasceram os seus netos, Jacove e Esave. Mas não foi assim. Por quê? Porque cronologicamente a Torá nem sempre está relatando na ordem cronológica os acontecimentos. A gente sabe que Abraão viveu 175 anos, mas que quando ele tinha 100 anos, nasceu o seu filho Isaque. Quando Isaque casou, Abraão tinha 140 anos. E depois que Isaque casou, né, você vai contar mais 20 anos mais tarde do nascimento de Jacó e Esaú, né, Esave e Jacove, e você vai ter uma diferença aí de 15 anos. Então, quando ele morreu com 175 anos, quando ele morre aos 175 anos, Esave e Jacove já estavam jovens, já eram
adolescentes, né, já tinham 15 anos de idade. Então, com isso a gente está vendo que a Torá não está seguindo necessariamente uma ordem cronológica e que isso é uma coisa normal das Escrituras. Você vai ver algo sobre isso lá em Absalão, né, o filho de Davi. Quando Absalão erigiu um monumento chamado a Pilastra, a coluna de Absalão, então ali fala o seguinte, porque Absalão não tinha filhos e filhas, então ele fez aquele monumento para que o nome dele não fosse apagado, né? Mas, 2 capítulos antes dessa conversa, você vai ver os nomes dos filhos e filhas de Absalão. Então as escrituras vão contar, olha, Absalão teve fulano, ciclano, e aí 2 capítulos depois vai falar, porque ele não teve filhos, então ele fez a pilastra lá, a coluna de Absalão. E a gente vai entender que está acontecendo uma informação desencontrada, controversa, de forma nenhuma. Mas a gente vai entender que quem está relatando a história não está necessariamente respeitando a ordem cronológica dessa história, tá bom? E isso é um detalhezinho muito interessante aí para a gente comentar. E vai aparecer tanto da vida do pai Abraão quanto de Absalão. E aí aproveitando um pouquinho dessa questão de Absalão, né? Por que Absalão levantou, então, erigiu uma coluna porque ele não tinha filhos? E se ele não era um homem avançado na sua idade de dias? Por quê? Então a gente vai parar para pensar. Não é tão difícil entender que, como Absalão tinha uma demanda, né, com o irmão dele, que havia molestado uma irmã, e ele pretendia matar aquele irmão, e ele conhecendo as regras, as leis, ele sabia que, por se tornar um assassino, ele também entraria sobre o juízo de ser vingado do sangue. Então, assim, haveria sobre ele também as sanções de morte. E ele, premeditando, então, o assassinato do irmão, ele vai lá e levanta aquela coluna, porque ele não tinha filhos e porque ele pretendia levar a cabo aquilo, prevendo que provavelmente ele morreria muito cedo, precocemente por isso. Tá? É muito interessante tudo isso. Sempre que a gente vai parar para fazer um estudo, uma análise de uma porção semanal, a gente precisa pedir muito ao Eterno, né, que dilate o nosso pensamento, que abra a nossa mente, que faça a gente pensar, raciocinar sobre o que está escrito, sobre o que está acontecendo, sobre as atitudes, sobre as reações, sobre todo o contexto que a gente está vendo ali na narrativa bíblica. E quando a gente consegue essa graça do Eterno, de raciocinar sobre o que leu, de meditar sobre isso, aí a gente acaba compreendendo melhor os sentimentos, o coração, as ações e até porque que algumas coisas que não fazem muito sentido aconteceram. Então tem todo o sentido, porque a gente está falando de vida, a gente está falando de contexto, de histórias verídicas e reais, então a gente pode compreender o que se passava, né, dentro de todo aquele contexto. E aí, entrando na questão de Sara, para aprender um pouquinho com a matriarca de Israel, a gente vai ver esses anos, né, de vida de Sara, tomando aqui um pouquinho comentários rabínicos, né, Rashi vai falar que essa frase que é repetida, tem aqui, e foi a vida de Sara 127 anos de vida, que repetir sobre isso também, como se fosse um indicativo de que esses anos foram igualmente bons, que Sara teve realmente uma vida satisfatória, tá? Agora, como que a gente vai poder falar uma coisa dessa, fazer uma afirmação dessa, se a gente sabe que por muito tempo Sara não teve filhos? E isso era realmente um opróbrio para uma pessoa, né? E também, de igual maneira, você viver no exílio também é um opróbrio. A gente não pode se esquecer que Sara, ela acompanhou seu esposo e ela não ficou vivendo nas cidadelas, nas cidades, nas civilizações. Ela foi andar no deserto, ela ficou ali peregrinando com ele, tá? Então, nessa situação de peregrinação,
a gente pode imaginar todo tipo de intempérie, todo tipo de situação ruim de quem está peregrinando no deserto, de quem está caminhando aí sem era nem beira. Então, se ela não teve filhos, se ela estava peregrinando, e aí a história dela também mostra também algumas mazelas, vamos dizer assim, né? Se ela foi sequestrada pelo faraó, e se depois de tudo isso ela ainda foi sequestrada por Abimeleque, né? Abimeleque, poxa, por que então Rashi está falando que os anos de Sara foram igualmente bons? Por que ele chega a essa conclusão? Aí a gente vai ter que fazer um pouquinho, expandir um pouco a mente e imaginar por quê. Quais são os motivos? Sara, segundo os rabinos, era uma mulher que tinha muita virtude. Ela era uma mulher extremamente virtuosa. Tá? E ela, como uma mulher virtuosa, ela compreendia que todo aquele contexto que ela vivia ali, e que era o contexto da promessa do Eterno, de seguir o comando do Eterno, de viver aquilo que o Eterno queria, de obedecer o Eterno e sair do meio da parentela, que tudo aquilo era para o bem. E quando a gente entende que tudo aquilo que nós estamos vivendo é para o bem, fica muito mais leve, fica muito mais fácil. Quando a gente consegue enxergar a mão do Eterno nas situações controversas da vida, tá? Quando a gente enxerga que você não conseguiu ter o filho amado, esperado e tão sonhado, mas que a mão do Eterno está nisso. Então, você vai também enxergar o bem. E qual era o bem no caso dela? Olha que história linda, não tinha como ser mais bela a história do patriarca e da matriarca de Israel, que esperaram contra a esperança, né? Que contaram com o milagre, não com os simples fatos que cercavam a vida deles. Então, quando você enxerga, né, que aquela peregrinação depois era simples um ato profético de que aquele chão que o pai Abraão pisou, tudo aquilo o Eterno estava entregando para os seus descendentes, né? Então, sem reclamar, sem murmuração, ela provavelmente realmente viveu uma vida plena, anos igualmente bons, porque bons em entender que o Eterno estava na frente da vida deles, bom em entender que o Eterno, apesar de qualquer coisa, estava dirigindo, guardando, ensinando, tá? Trazendo eles para o centro da vontade, do querer, né, do Eterno. Então, mesmo com todos esses eventos ruins, né, que a gente pode considerar ruim, a gente tem que entender que quando um evento ruim ele vem do Eterno, então tá tudo bem, então é para o bem, tá? Agora, se você é capaz de avaliar tudo que está acontecendo com você de maneira positiva, então você vai ser também uma pessoa virtuosa como Sara. E aí o Midrash também ele vai comentar sobre esse simbolismo dos 127 anos de Sara, porque aqui existe uma coisa muito legal. Olhando para a vida de Esther, você vai ver que Esther, a descendente de Sara, tá? Que Sara que viveu 127 anos, né? Essa descendente de Sara veio e reinou sobre 127 províncias, né? Então, assim, os comentários, eles são perplexos por esse fato de que essa equação aleatória, né, do número 127 aparece em 2 lugares da Bíblia, mas aparece relacionando duas pessoas, 2 mulheres, tá? 2 pessoas que tiveram grandiosa importância na história do povo de Israel e que também tiveram um contexto de vida que aponta dificuldades, né? Então a gente fala um pouquinho das tribulações de Sara. Sara era uma mulher extremamente linda, e aí comentários rabínicos vão sugerir que ela provavelmente foi a mulher mais bonita que existiu na face da terra. E eu imagino que, se não for exatamente isso,
que a gente pode sim sugerir que é alguma coisa muito perto disso, porque Faraó quis casar com ela. Faraó não se conteve quando viu Sara, ficou impressionado pela beleza dela e queria casar com ela, né? O rei Avimelech também quis casar com ela. Reis, né, da terra querendo casar, porque ficaram impressionados com a beleza dessa mulher. Então, de fato, a gente está falando de uma mulher extremamente bonita e que também é o caso de Esther, que também era extremamente bonita, se tornou a preferida do rei e a rainha, né, do reinado onde ela viveu. E dizendo sobre a história de vida dela, essas provações e tribulações, né? Porque Esther, ela teve uma vida que contradiz os efeitos de liberdade de uma pessoa, né? Ela foi levada para o palácio do rei, não por vontade própria, não porque ela queria isso. Então, questão de circunstância. Pessoas estavam presas à circunstância, né? O tio que a criava extremamente pobre, ela era órfã. Tá? Então, circunstâncias ao redor das matriarcas de Israel que colocam elas em grandiosas provações, né? E aí também coloca elas num aspecto de escolhas que vão determinar e vão dizer muito sobre o caráter de cada uma. Por quê? Porque Sara, sendo uma mulher extremamente bonita, tá? Ela podia parar de peregrinar, ela podia esquecer tudo aquilo, as provações de viver no deserto, de repente de sentir uma situação de fome ou de aperto, porque tem uma escassez da terra, porque a terra, ou porque não há recursos ao alcance disponíveis, ou porque era uma vida realmente pesada em alguns sentidos, enfadonha em outros. E aí ela se vê no palácio do faraó e fala, puxa, é muito bom isso aqui, eu vou ficar por aqui. Mas ela não faz isso, né? E pela segunda vez ela também se encontra no palácio de um rei, e ela podia também falar assim, vamos parar com isso por aqui, eu vou ficar por aqui. Então, se trata de uma mulher que poderia ter um desvio de caráter, se trata de uma mulher que poderia olhar para si somente, se sentir muito especial e legislar em causa própria, mas não. Ela enfrenta todas as intempéries e ela segue a vontade do Eterno e ela luta por esta vida ao lado do esposo dela. Não foi uma vida fácil, um esposo que ora sai para lutar contra reinos, né, que vai enfrentando problemas aí na caminhada, e ela não volta atrás. Ela entende a importância do que o Eterno está fazendo com ela, e ela não se deixa influenciar sobre os eventos ao redor dela. E da mesma forma, Esther, que também podia ter sido influenciada pelos eventos ao redor dela. Ali você tinha a corte, né, daquele reinado lutando contra o seu povo. Ela podia simplesmente entender que ela estava na segurança do palácio, tá? E esquecer do seu povo. Ela podia simplesmente ter ficado ali na troca do sucesso, da fama, do glamour, vivendo daquilo que ela estava recebendo e deixado os problemas externos para lá. Mas a gente vê que há grandes virtudes, né? Tanto em Sara quanto em Esther, porque você vê que Esther permanece sólida, uma pessoa firme na rocha, que não deixa que os eventos ao redor movam ela da sua fé, das suas crenças, das suas aspirações, das coisas que ela acredita. E essa, do meu ponto de vista, essa é uma das grandes lições dessa paraxá, que quando o mundo ao seu redor caminha para uma direção, ou caminha para longe da palavra do Eterno, ou quando o mundo ao seu redor se torna atrativo, ele te oferece todo esse glamour, fama e esse conforto, né? Você que ama o Eterno irá permanecer sólido como uma rocha e não irá ceder, tá? Não vai deixar então que esses eventos externos moldem a sua vida,
tá? Você não vai andar com a boiada, com o estouro da boiada. A boiada estourou, eu estouro junto. Isso não molda a sua vida. O que vai moldar a sua vida? A Torá do Eterno. E aí a gente vai enxergar que tanto Sara quanto Esther não deixam que esses eventos moldem a vida delas. Mas elas estão acima de tudo isso. Então, consequentemente, nós vamos estar vendo nelas essas pessoas que são referência, né? Pessoas que têm muito a nos ensinar com a sua vida, né? A gente vai entender então por que Esther vai reinar depois sobre 127 províncias, que é um número profético, né, para a vida dela, porque é um número de anos de vida de Sara, porque Esther manteve-se fiel, firme na rocha, não se deixou moldar pelos eventos ao redor. E isso é a grande mensagem que a gente tem que absorver hoje. E aí a gente vai ver que ao invés desses eventos moldarem elas, a gente vai encontrar nela o quê? Serenidade, né? Apesar de tudo isso que acontecia com elas, essas pessoas elas alcançaram, né, o fato de ter o quê? Um grande grau de controle e de bênçãos. Então, aqui a gente entra numa atmosfera do que a mulher que serve ao Eterno tem que ser. Ela tem que, de fato, ser essa pessoa que se controla, essa pessoa que abençoa. Você imagina o nosso pai Abraão tendo que administrar aí os problemas da vida, tá? As guerras, tendo que administrar N coisas e ainda as batalhas invisíveis ao redor da vida dele, carregando também com ele o fardo aí das frustrações, tá? Durante tantos anos, durante um percurso, uma caminhada tão demorada e severa, e aí ele olhar para a esposa e não encontrar nela essa pessoa serena, essa pessoa que apesar dos eventos está com a vida sob controle. Então quando a gente vê aqui nesse trechinho, né, viveu 127 anos de vida, então a grande lição é essa: você tem que ser um instrumento de vida, você tem que ser um estandarte de vida para a tua família. E a gente vai ver lá na frente, né, essa mulher que é o estandarte, que é essa mulher que é a mãe do povo hebreu, ela, por mais que a Torá não fale tantas coisas sobre ela, a gente vai ter uma dica aqui muito preciosa, porque nessa paraxá fala que Sara morreu, né? Então, quando Sara morre, aí vem toda aquela parte da Torá muito linda, que é o momento em que o servo de Abraão sai para buscar uma esposa para Isaac, e quando ele encontra Rívca, encontra Rebeca, Rebeca responde ao apelo que o servo de Abraão tinha feito para o Eterno, né? E vai lá e dá água para ele beber e tira a água para os camelos. E ela fala uma coisa bem legal, porque ela fala assim: bebe aqui, meu senhor, essa água, mas eu vou tirar água para os camelos até que eles terminem de beber. E isso é muito interessante. Falando nisso, só cortando um pouquinho, indo para um outro ponto, é muito interessante essa oração, né, do servo de Abraão, porque aqui ele fala assim, olha que coisa interessante. E é uma coisa que eu aplico na minha vida já há décadas. Fala assim, ó, capítulo 24, verso 45. Antes que eu terminasse de falar com o meu coração, eis que Rívca surgiu com seu cântaro sobre seu ombro. Então, quando ele estava falando com o Eterno, e falando: Eterno, me dá um sinal, Eterno, me dá uma prova de que o Senhor está abençoando essa pessoa, ele não fala isso audivelmente. Ele fala com o seu coração. Antes que eu terminasse de falar com o meu coração, aí ele viu Rívca. Então ele simplesmente parou e estava ali orando,
e ninguém ouviu a oração dele. Mas o Eterno que esquadrinha corações ouviu. E isso é uma oração estratégica, tá? Do meu ponto de vista. Quando eu estou aí nos meus dilemas da vida, eu oro dessa maneira. Você não vai ouvir minha voz. Ninguém vai ouvir minha voz. E aí, só o Eterno, aquele que me vê por dentro, que esquadrinha o coração, será capaz de responder às minhas questões, às minhas indagações. E até se eu tiver a ousadia de pedir uma prova para o Eterno sobre alguma coisa, só Ele será capaz de me dar essa resposta. E aí, voltando nas matriarcas, né, a gente vê que quando Rívika é levada para Isaac, acontece uma coisa extremamente reveladora. Eles se identificam de cara, né? Aí é muito romântico, porque eles se veem e se gostam ao se ver, né? Ali dá para entender que pintou um clima, né? Gostaram, se apaixonaram. E Isaac, muito contente, aí a Torá fala que Isaac amou Rebeca, amou Rívika. E a primeira coisa que ele faz, quando ele encontra Rívika, é levar Rívika para a tenda de Sara, tá? Por que ele leva a Rívika para a tenda de Sara? Agora que está a grande chave dessa paraxá. Quem era Sara? No que Sara acreditava? O que Sara fazia? Como era o seu dia a dia? Quais eram as práticas de Sara? Tudo isso estava na tenda dela. Como ela se vestia, como ela cheirava, se ela era asseada, uma pessoa limpa, como ela cultuava o Eterno, como ela vivia para o Eterno. Então Sara não estava ali, mas há um valor grandiosíssimo porque o filho dela tinha admiração profunda pela mãe. Tamanha era a admiração que ele tinha pela mãe. Ele enxergava a mãe como uma mulher modelo, padrão, a verdadeira serva de Elohim. Então, quando ele encontra a Rívika, ele pega a mulher dele e fala: venha para a tenda de Sara para aprender a ser Sara, para aprender a ser uma mulher do Eterno. Entre na tenda de Sara para você descobrir o que é servir o Eterno, descobrir o que é ser uma mulher segundo o coração de Hashem. Então são esses os valores que haviam sobre a vida de Sara, e que quando lá no Provérbio 31, que a cada Shabat a gente lê a segunda parte do Provérbio 31 para as nossas esposas, o Eshet Ha'il, quando a gente vai falar da mulher virtuosa, né, e que inclusive, poema, vamos dizer assim, né, para a mulher virtuosa, que foi Salomão que escreveu, ele escreveu para Sara. Salomão escreve o Eshet Ha'il em homenagem à matriarca de Israel. Então ali está a descrição de quem era Sara, uma mulher empreendedora, uma mulher forte, uma mulher que não comia pão da preguiça, uma mulher que amava a família, uma mulher que fazia de tudo, né? Uma grandiosíssima mulher, exemplo do que é ser uma mulher. São esses os valores, então, que a gente vai encontrar, né, da retidão, da modéstia, das tradições que Sara traziam com ela, da forma de Sara se prevenir das coisas do mundo, da postura de Sara que, sendo uma princesa, uma pessoa de grande formosura, uma pessoa que tinha tudo ao redor dela para que ela largasse as coisas do Eterno e se deixasse seduzir pelas coisas mundanas, né? Não, você vai ver nela uma princesa do Eterno, né? Porque ela teve o nome Sarai, porque ela era muito bonita, né? Princesa, mas dentro de tudo isso, de seus fundamentos, havia ali sim uma pessoa belíssima, mas ali havia uma verdadeira princesa do Eterno, né? Verdadeiramente uma pessoa bonita por dentro e bonita por fora. Em Hebreus,
quando a gente olha para Hebreus capítulo 11, verso 11, você vai ver, né, que Sara é considerada uma das heroínas da fé. E essa é uma grande verdade, né? A gente está falando de uma mulher que tinha o ventre morto, um ventre infrutífero, e que foi a mãe de um nascimento miraculoso, tá? Que foi ter o seu filho na velhice, pós-menopausa. Então a gente está falando aí de uma verdadeira heroína da fé. Nessa paraxá existem outros pontos que são muito interessantes para que a gente estude, que é, por exemplo, quando o pai Abraão vai comprar aquela terra, o campo de Marpelá, que é a terra de Hebrom, e ali você vai ver a Torá falar sobre uma questão de caráter. Então o nosso pai Abraão, ele vai até aquele povoado para enterrar Sara. Sara tinha morrido, estava ali, e as pessoas que estavam ali, de uma forma muito generosa, oferecem a terra para Abraão. Fala, não, enterra o seu morto, ninguém vai negar sepultura para você, eu dou a terra para você, tranquilo, Abraão, você está em casa, né? Aqui você é muito bem-vindo, vai lá, enterra o seu morto. Daqui a pouco, esse excesso de generosidade, ele se revela, e aí o homem fala assim, o que são 400 ciclos de prata entre mim e ti? Ele dá a dica, que ele põe um preço. Isso publicamente na porta da cidade diante do povo. Então ele constrange, né, Abraão a fazer uma compra desleal, uma compra que estava fora do padrão de proporção, né? Uma sepultura, aquela terra, para eles ali não valiam 400 ciclos de prata, tá? Mas Abraão vai lá e pesa aquela prata e compra aquela terra, que é a terra de Hebrom. Então, uma grande lição é essa, né? Que a pessoa não se torne uma pessoa dissimulada, que você não se deixe levar pelos momentos em que você pode tirar vantagem, né, das coisas da vida, tá? Porque isso seria uma forma de sordidez, isso seria uma forma de mesquinhez, tá? E aí a Torá vai tirar uma letra, né, do nome do homem que fez isso, para deixar o nome dele mais parecido com uma palavra que é a palavra afar, do hebraico, né, que vai remeter isso a uma pessoa sem valores, tá bom? Então você tem ali, né, esse homem que era o Efron, tá? Também pode ser lido como Afran. Você vai ter a Torá dando um indicativo de que aquela pessoa era uma pessoa mesquinha, que ali havia um homem sórdido. Então é muito e é horrível, a gente encontra muita gente assim, que te bajula, que te cerca de gentilezas, de N coisas, mas no final essa pessoa não tem as melhores intenções, né? No final essa pessoa vai te dar o bote, no final essa pessoa vai mostrar, né, uma reação que vai destoar com essa questão de bondade. Não há bondade na pessoa, há bondade no discurso. Então a Torá ela vai nos ensinar o seguinte: não discurse as coisas, tá? Se você fizer um discurso de grandes feitos, se você se propõe a fazer muitas coisas, então seja honesto e faça, tá? Se você está se propondo a fazer algo, eu vou fazer uma coisa grandiosa, então faça. Não seja sórdido, tá? Não seja mesquinho, não seja um afrã, tá? Não seja uma pessoa que a Torá vai considerar má, tá bom? Dentro também, né, dessa questão da compra do túmulo de Sara, a gente vai ver que, na verdade, Abraão comprou aquela terra de Hebrom, aquela terra no meio de Canaã. Então, quando a gente olha também para a nação de Israel e fala assim, Israel invadiu a terra, não é bem assim. Aquela terra era dele. O Eterno leva Israel de volta para a terra
que o pai Abraão comprou. Percebe como o Eterno é perfeito? O pai Abraão vai lá, compra a terra. Não há nenhum relato dizendo que ele vendeu a terra, então aquela terra tinha dono. Aquela terra era de Abraão. E aí o povo de Israel vira uma nação, vai para o Egito, passa o período de escravidão, volta para onde? Para a terra da sua possessão, que é a terra que Abraão comprou com dinheiro e pagou muito caro naquela terra. Tá, meus irmãos? Essa paraxá, ela vai falar sobre a aliança, né? Ela vai falar também sobre as gerações de Isaac, vai falar sobre as gerações também do filho Ismael. Ela vai trazer também o panorama dos outros filhos que Abraão teve, porque Abraão teve muitos filhos, mas Isaac era o filho da promessa. Então, enquanto Abraão era vivo, o que ele fez? Ele manteve Isaac ali naquela terra e ele despediu seus outros filhos, mandando eles para o Oriente. Então, quando o Eterno fala, né, de Abraão, a sua descendência será maior do que as estrelas, numerosas como as estrelas dos céus, incontáveis como a areia do mar. Então, a gente olha sempre para o filho da promessa, olha para Israel. Mas não é só Israel, é Ismael, que também teve 12 tribos e príncipes, né? E que essa multidão de árabes aí que a gente está vendo, também os outros filhos, que nós não sabemos para onde foram, que nós não sabemos quem são os seus descendentes. Então, na verdade, a gente tem uma gama de pessoas no mundo que são descendentes de Abraão e a gente nem sabe, mas elas cumprem, então, essa promessa do Eterno para o pai Abraão. Essa paraxá, meus amados, ela vai falar também muito sobre a confiança que a gente tem que ter no Eterno, né? Porque quando o Eterno tira Abraão do meio da sua parentela, da sua casa, ele confiou tanto nessa promessa do Eterno que a preocupação dele era: não deixe o meu filho voltar para lá, né? Não deixa se perder. Então, tudo aquilo que foi implantado na vida do pai Abraão, tudo aquilo que eles passaram a viver, a fazer, e quem eles passaram a ser, né, era um estandarte de extrema confiança. Então era uma coisa sólida, né, e uma mudança de vida que não voltaria nunca mais atrás. Então eles saem do meio da parentela para ser povo de graça, né? Eles mudam ali a direção de caminhar da vida deles e mudam isso para sempre, ao ponto, né, de mudar a história da humanidade com tudo isso. Meus irmãos, há muito que se falar. Eu queria falar muito também, muito mais sobre Eliezer, tá? Há muita coisa para a gente extrair, né, do servo Eliezer, mas nós já batemos 40 minutos aqui desse comentário. O ideal e a meta é trazer 30 minutos, 35 no máximo, mas eu gostaria que vocês mergulhassem, né, na paraxá. Mergulha nos detalhes. Você vai ver Rivka tirando água para 10 camelos. Você já parou para pensar quanta água bebe um camelo? Um camelo bebe até 100 litros de água, tá? Então, ela pode ter tirado ali até 1000 litros de água. É muita coisa, né? E a Torá vai falar que Eliezer ficou assombrado com Rivka, que ele ficou assustado com ela, tá? Então, a gente vai ver que tudo isso também é uma demonstração de bondade, é uma demonstração de caráter, que o Eterno estava separando pessoas para serem seus representantes, pessoas que tinham em si, nas suas atitudes, na sua vida, né, na sua personalidade, bondade excessiva, bondade extrema. Então, este é o padrão do Eterno, tá? Uma pessoa que olha para um estranho e não fala assim: ah, estrangeiro não vale nada, tá? Não. Olha para uma pessoa que está pedindo coisas e fala assim: bebe, meu Senhor. Né? Você pediu um gole d'água? Eu vou dar para você e vou dar para os seus camelos, até você terminar de beber. Nós estamos falando do padrão do Eterno, de extrema bondade, de sermos hospitaleiros, de amarmos as pessoas, de olharmos para as pessoas
com apreço. Então, há muitos valores, tá? Uma mulher que tem uma grande hospitalidade, tá? Uma mulher que é atenciosa, que podia reclamar, pô, o cara está aqui me pedindo coisa, né? Não, o que ela fez? Ela foi lá, atendeu na hora, né? Uma mulher trabalhadora, isso é um aspecto que a gente tem que focar isso para as coisas do reino do eterno, né? Uma mulher proativa, né? Que quando ninguém pediu para ela dar água para os camelos, ela podia olhar e falar assim, quem tem a obrigação de dar água para o camelo é o dono do camelo. Mas não, ela é super proativa, né? Ofereceu lá água para os 10 camelos. E o camelo que estava vindo do deserto. Tá? Então, assim, muito provavelmente uma pessoa dócil, né? Uma pessoa que fez tudo isso com um coração amável, né? Que foi sensível à necessidade daquelas pessoas e daqueles animais, sendo que ela não precisava, não tinha essa obrigação. Então são valores que nós temos que transportar para a nossa vida. Se você não for, então, hospitaleiro, atencioso, trabalhador, dócil, né? Quem é você para o eterno? Quem é você, então? Que tipo de israelita é você? Que tipo de servo de Yeshua será você? Tá? E aí quando a gente também vai falar de bênçãos, né? Porque, de fato, o Eterno abençoou profundamente, grandiosamente Rívika, né? Deu para ela aí um futuro glorioso. Mas quando a gente vai falar de bênçãos, então a gente também tem que se colocar do outro lado da balança e entender que nós vamos ser comparados a essas pessoas. Que do outro lado da balança estão pessoas como Sará, estão pessoas como Esther, estão pessoas como Rívika. Do outro lado da balança está Yeshua. Então, quando você não está sendo amável, atencioso, trabalhador, hospitaleiro, dócil, e outra coisa, né? Quando a beleza de Rívika fala por ela, porque também a Torá vai falar, né, que ela era muito bonita, de boa forma, nós também precisamos ser enxergados assim pelo mundo. O mundo tem que olhar para você e ver a beleza em você. E hoje em dia, o que a gente mais vê, principalmente nas vertentes religiosas, são pessoas que estão mostrando outras formas, que não são belas, que ferem as outras pessoas. Tá? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. E sejam atalaias dessa palavra, sabe? Avisem essas pessoas, mostrem para elas, por mais doloroso que seja, que quem quer levantar o estandarte do Messias tem que andar assim, né? A Torá também vai falar que ela era uma virgem, que nenhum homem a conheceu, ou seja, vai falar da moralidade dela, que você não pode ser imoral, tá? Então a gente tem que sempre levar esse mundo para a Torá, não para a imoralidade, onde as pessoas ferem as pessoas, onde as pessoas matam as pessoas, aonde o meu irmão do país ali do lado não tem nenhum valor, aonde as pessoas que não gostam do que eu penso ou não concordam comigo têm que ir embora do meu país. Tá? Isso não vai refletir essa vida que nós estamos vendo na Torá. E aí a gente vai ver também que eu dei 6 elementos para vocês, mas há um 7º elemento que a gente pode olhar para a vida de Rívika e enxergar nela: o desejo próprio. Ela não foi coagida a fazer nada. Tá? Ela não agiu sob pressão para fazer alguma coisa de bom para alguém. Ela não foi forçada também a se casar com Isaac. Então, em tudo que você vê, era consentido. Ela consentiu, ela teve desejo próprio de abençoar o servo Eliezer e suprir o que ele precisava. Levou para a casa dela, hospitaleira, né? Ninguém a forçou a nada. Ela consentiu, consentimento era imperativo, porque estava na pessoa. Então tudo isso a gente tem que encontrar nas pessoas que querem levantar a bandeira de Mashiach. Tá? Isso é imperativo, tá bom? E aí a gente vai ler também na Torá, que a Torá vai falar que Eliezer, quando estava vendo ela dar água para os camelos, né, ele estava testando ela. Que ela ainda não tinha passado no teste. Ele estava vendo aquela bondade toda, ele estava vendo tudo aquilo, mas ele estava testando o coração dela, para ver se ela tinha um coração gentil,
para ver se ela tinha todas aquelas qualidades. E a Torá vai falar isso nos detalhes, tá bom? Também muito interessante que quando, né, Eliezer vê que Rivka estava aprovada diante do Eterno, então ele vai lá, coloca uma argola no nariz dela, né, de ouro, coloca pulseiras de ouro sobre ela, e aí ele encontra com a família dela, e aí o irmão, né, olha para aquele ouro e fala: vem, bendito do Senhor. Ele não se deixa enganar. E aí a Torá vai falar que para a mãe de Rivka e para o irmão, Eliezer deu frutas. Provavelmente eram boas frutas, mas eram frutas, tá? Então que o mundo e o ouro, né, e que as coisas que brilham lá fora no mundo, eles não sejam aquilo que vai moldar o seu coração, tá? Às vezes a gente vê, reluz como ouro, é bonito de se ver. Não deixa moldar o teu coração, não. Que o teu coração seja um coração moldado pela Torá do Eterno, tá bom? Meus amados, é isso. Que o Eterno nos abençoe, dê um Shabat maravilhoso para todos nós e que a gente possa desfrutar de todas as bênçãos que Ele tem para nossas vidas e sermos para o Eterno, né? Pessoas que vão fazer a diferença nesse mundo, pessoas que vão levar esses valores para o mundo e não sermos iguais ao mundo. Por favor, vamos ser diferentes do mundo. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom.